Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Teles e esse é o canal do Vida Mochileira. Hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente de viagens. Na verdade é um assunto bem pessoal, focado muito para mulheres. Se você é homem, você pode assistir esse vídeo também, mas eu acho que não vai te interessar muito, a não ser que você tenha uma namorada, irmã, amiga que esteja passando por isso, mas esse vídeo é focado no público feminino. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência com o DIU sem hormônio. Bom, o DIU sem hormônio é o DIU de cobre e eu quero contar a minha experiência porque foi uma experiência muito ruim. E aí eu queria dividir com vocês porque pode ser que tenham mulheres passando pela mesma coisa. E aí eu quero que vocês se sintam abraçadas, porque assim, a minha experiência foi, eu acho que uma das piores que eu já ouvi falar. Eu tenho amigas que têm o DIU de cobre e gostam muito. Não tiveram muitos efeitos negativos, nem muitos efeitos colaterais, mas eu tive todos os efeitos ruins que vocês possam imaginar. Então aqui eu vou dividir com vocês isso. Já vou pedir desculpa pra vocês porque esse vídeo vai ficar com a luz mudando muito. Por quê? Vocês sabem que eu moro aqui na Inglaterra e aí quando faz dia de sol, significa que vai ficar sol e nublado, sol e nublado. Então a luz vai ficar super mudando, desculpa aí. Bom, falando sobre o DIU. Antes, na verdade, de falar sobre o DIU, queria falar que em 2017, pra quem já me segue aqui há bastante tempo, sabe que eu coloquei o implante hormonal, aquele canudinho que fica aqui no braço esquerdo. E eu não tive uma experiência legal por conta dos hormônios, não me acostumei legal. E aí tem um vídeo aqui, eu vou deixar 2 vídeos aqui sobre essa experiência. Eu não me acostumei, meu corpo não se acostumou com o implante. E aí eu tirei o implante em 2018, se eu não me engano, e fiquei desde 2000 aí eu entrei pra pílula por causa das minhas espinhas, mas a pílula começou a me dar muita enxaqueca, saí da pílula e desde 2019 até agora, 2021, eu fiquei sem usar nada, só na camisinha e rezando pra Deus. Mas basicamente fiquei esse tempo todo sem hormônio. Então eu não queria entrar em hormônio de novo, por isso que eu não coloquei o DIU Mirena, porque eu tenho amigas também que têm o DIU Mirena e gostam muito, mas ter hormônio de novo não era uma opção pra mim. Então eu fui na opção do DIU de cobre, que é o DIU sem hormônio. E aí, antes de eu colocar o DIU, aqui na Inglaterra, só fazendo um parênteses, aqui na Inglaterra, todo contraceptivo é gratuito. Então, se você quiser tomar pílula, ou colocar o implante, ou colocar DIU, qualquer contraceptivo que seja, é gratuito. E aí você passa por uma análise junto com enfermeiras para ver qual é o melhor tipo de contraceptivo para você. E aí quando eu falei para as enfermeiras, porque a gente agora na pandemia a gente faz a consulta pelo telefone, eu falei que eu não queria ter o DIU de hormônio, eu queria ter o DIU sem hormônio. E aí as enfermeiras me fizeram algumas perguntas, como por exemplo, como é que é o seu ciclo? É regular? Não é? Como é que é o fluxo da sua menstruação? É pesado? Não é? Como é que são as suas cólicas? São ok? São aceitáveis, né? Você consegue lidar bem com as suas cólicas ou é muito dolorido? E aí eu fui falando pra elas, o meu ciclo é super regular, as minhas cólicas são super brandas assim, é bem pouquinho, é bem no primeiro ou segundo dia da menstruação e bem leve. Na verdade, assim, às vezes eu tomo um paracetamol só pra não sentir tanta dor, mas é muito rápido, assim, eu não fico dias com dor. E o meu fluxo, ele é bem pouco, assim, na verdade é tipo 4 dias de menstruação e bem pouco, assim, o fluxo. Então elas falaram, não, beleza, com tudo que você apresentou, é ok você colocar o DIU sem hormônios. Por quê? O DIU sem hormônio, ele aumenta bastante o fluxo. Então, por exemplo, eu tenho normalmente 4 dias de menstruação. Com o DIU, eu passei a ter 8 dias de menstruação. Assim como a minha menstruação vinha pouca. Com o DIU, ela vinha bastante, muito pesada, assim, a menstruação. E a cólica?
A cólica é muito, muito pesada. Pelo menos no meu caso, depois que eu coloquei o DIU, era uma dor insuportável. Então, se você já tem cólicas muito pesadas, não é recomendado você colocar o DIU de cobre, né? O DIU sem hormônio. Bom, então vou contar um pouco de como foi meu processo e aí vou falar quais foram as coisas ruins que aconteceram comigo. Não significa que vai acontecer com você, eu só vou contar a minha história. E como eu falei, tenho amigas que têm o DIU de cobre que amam esse método contraceptivo. Tenho amigas que tiveram problemas parecidos com os meus e tenho amigas que têm o DIU Mirena e também amam. Então vai depender de cada mulher, vai depender do seu corpo, como que o seu corpo vai se adaptar a esse método contraceptivo. Mas eu coloquei o DIU de cobre no dia 15 de março. Foi muito rápido, assim. Pra falar um pouquinho de como é o processo aqui na Inglaterra, você faz essa entrevista que eu falei com as enfermeiras, elas vão marcar um dia pra você colocar o DIU. Então eu liguei, se eu não me engano, numa quinta-feira e já marquei pra colocar o DIU na segunda. Foi muito rápido. E a gente tá em momento de pandemia, né? Então a única coisa que foi requerida foi colocar a máscara e o álcool em gel. De resto, era só estar lá no horário marcado e pronto. Eu coloquei o meu DIU depois do meu ciclo menstrual, mas eu tenho amigas que colocaram na menstruação. Não sei qual é o certo, mas eu tinha acabado minha menstruação e eu coloquei o DIU logo depois. A dor pra colocar, porque algumas mulheres sentem muita dor pra colocar o DIU e outras não sentem. Como é que foi a minha experiência? Eu cheguei lá, deitei na maca e aí ela me perguntou: é o DIU de cobre mesmo? Eu falei: sim, é o DIU de cobre. E aí confirmei com ela 1000 vezes: é sem hormônio, certo? Ela: é sem hormônio. E aí o DIU tem duas opções: o DIU que fica 10 anos, né? Você pode deixar o DIU lá por 10 anos ou o DIU de 5 anos. A diferença é pouca. O DIU de 10 anos é um pouquinho maior, os bracinhos dele é um pouquinho mais rígido, e o de 5 anos ele é um pouquinho menor e um pouco mais flexível, mas é a mesma ideia de método contraceptivo. E aí, basicamente, ela colocou lá aquele bico de pato, né? Colocou um gel, eu acho, porque ficou meio geladinho. E aí ela falou: vou colocar o DIU num tubinho e ele vai abrir, né? Ali no colo do útero. Eu falei: beleza. Ok, eu falei: vai ser dolorido? Ela falou assim: algumas mulheres sentem dor, outras não, depende de cada corpo. Ok, ela colocou o de 10 anos. E aí quando ela colocou, a dor que eu senti foi uma dor muito, muito forte de cólica. Essa foi a dor. E assim, demorou, sei lá, 5 segundos essa dor bem intensa e depois passou. Ficou um pouco dolorido, mas ok. Tava um pouco desconfortável, na verdade. E aí ela falou: Mariana, eu acho que o DIU de 10 anos não é legal porque tá muito rígido e tá tipo, meio que os bracinhos do DIU estão forçando a parede do colo do útero. Vou colocar o de 5 anos, tudo bem? Eu falei: beleza. Ela tirou o de 10 e colocou o de 5. Ela falou: o de 5 encaixou perfeitamente. O de 5 é o que vai mais se adaptar pro teu corpo. Eu falei: beleza. Ok, pretendo ter filho mesmo daqui a uns 3 anos, eu nem ia querer o de 10. Na verdade, eu nem ia ficar com o de 10 anos. Eu ia tirar antes. E aí, só pra vocês terem noção, mesmo que você nunca tenha tido filho, você pode colocar o DIU, isso não te impede, né, de colocar o DIU. E aí, se você quiser ter filho, é só você tirar o DIU, não tem problema nenhum, depois você já pode tentar engravidar sem problema. E aí ela colocou. Todo o procedimento de colocar o DIU e aí tirou o de 10, colocou o de 5, tudo deu tipo no máximo 8 minutos, foi muito rápido. E ela falou pra levar na ligação, ela falou pra eu levar um absorventezinho porque podia ter sangramento depois do processo. Realmente teve um pouquinho de sangramento. E aí depois desse processo de colocar o DIU, foi tranquilo, saí do consultório andando, mas eu senti bastante dor de cólica. Não uma dor insuportável, mas uma dor chatinha, assim. Tanto que eu cheguei em casa, tomei paracetamol e fiquei com aquela bolsa de compressa quente na barriga, porque eu realmente estava sentindo bastante incômodo. E aí eu fiquei a semana toda com dores de cólica, não muito forte, mas assim, desconfortáveis. E aí eu coloquei o DIU na segunda-feira. No sábado eu tive uma dor insuportável, de chorar, de ficar sem entender o que estava acontecendo. Eu fiquei com muita dor, assim, uma dor realmente de eu querer ir pro hospital. Meu marido, Mark, ele ficou desesperado porque assim, eu gritava de dor, chorava, foi realmente muito bizarro, assim. E isso eu coloquei na segunda, no sábado eu senti essa dor bizarra.
Ao longo das semanas eu fiquei muito desconfortável, com bastante dorzinha chata, fiquei sempre tomando paracetamol, ibuprofen, pra, tipo, realmente tentar me ajudar a passar esse período desconfortável. É recomendado que você não tenha relação sexual na semana que você coloca o DIU e espere mais ou menos 1 semana a 10 dias para depois ter relação sexual. Foi o que eu fiz. Eu esperei 13 dias pra ter relação sexual. E aí foi o segundo banho de água fria com DIU. Por quê? O primeiro já tava essa sensação meio estranha aí, com essas cólicas que não paravam mais, né? Eu já tava sentindo cólica há quase 2 semanas direto. Pouca, assim, fraca, mas estava sentindo cólica por 2 semanas. Segundo banho de água fria foi durante a relação sexual, o meu marido sentiu a cordinha do DIU. Muitos homens sentem a cordinha do DIU, mas nada que impeça a relação sexual. No meu caso, o meu marido falou que foi muito desconfortável, inclusive ralou ali as partes íntimas dele e não foi legal. Ele falou que, cara, foi muito, muito desconfortável e essa não é a função de um método contraceptivo. Na verdade, é pra que a sua vida sexual continue legal, né? E não que, cara, seja ruim pro teu parceiro. E aí eu liguei pro consultório e falei, cara, tem alguma coisa errada. Não sei se o DIU saiu do lugar, mas o meu marido tá sentindo o DIU e eu também tô sentindo muita cólica. Eu fui isso foi no sábado. Quando foi na terça-feira, eu marquei de ir no consultório. E aí o médico analisou e falou, olha, com as dores que você tá sentindo, a gente acredita que seja uma infecção pélvica. Então, como existe essa questão de colocar o DIU, então você tá colocando algo no seu corpo, tem o risco de você acabar levando bactérias e aí você acaba causando infecção. Conclusão, eu peguei uma infecção pélvica por colocar o DIU. Quando você tem a infecção pélvica, você tem que começar a tomar antibiótico imediatamente. Eu tomei uma injeção na bunda de antibióticos e tive que tomar antibióticos por 2 semanas. E o Mark, meu marido, também teve que tomar antibiótico por 1 semana por causa da infecção. Isso foi bem ruim, porque durante as 2 semanas que você tá tomando antibiótico, você não pode ter relação sexual. Ou seja, uma vez que eu tive relação sexual, não foi legal pro meu marido. E depois eu descobri que tinha infecção pélvica. E aí desandou tudo, porque eu comecei a sentir muita cólica. E logo depois que eu descobri a infecção, eu menstruei 4 dias depois. As minhas dores de cólica da infecção, juntando com o DIU, as dores da cólica foram insuportáveis, coisa que eu nunca passei na minha vida, e eu fiquei basicamente 8 dias à base de paracetamol e ibuprofen. Eu tomava antes de dormir, tomava quando acordava, tomava durante a madrugada. Eu basicamente ficava no período de 6 e 4 horas, porque eu tomava o paracetamol de 6 em 6 horas e o ibuprofen de 4 em 4 horas. Não tinha intervalo, eu tava sempre medicada por 8 dias. Foi horrível. E aí, depois que a minha menstruação acabou e eu parei de tomar o antibiótico, eu falei, cara, não quero isso pra mim. Decidi tirar o DIU. E aí no dia 15 de abril eu decidi tirar o DIU. Então eu fiquei 1 mês com o DIU e foi uma experiência horrível. E aí quando eu fui tirar, a médica falou, nossa, o seu corpo já tava expelindo o DIU mesmo, porque o DIU já tá na metade, já tá saindo sozinho. Então se você não tivesse vindo, você ia perder o DIU de qualquer forma, porque o seu corpo tava expelindo. Conclusão, gente, eu não gostei, não usaria de novo. Ela até perguntou se eu queria tentar colocar de novo o DIU. Eu falei que não queria. E não foi uma experiência legal pra mim. Eu realmente senti muita, muita, muita dor. Foi uma dor que eu nunca senti antes e não valeu a pena. E eu sabia que o meu marido também ia ficar pensando, tipo, aquela cordinha vai machucar de novo, não ia ser legal, sabe? Então, no momento, eu estou sem nada de novo, só com camisinha, orando pra Deus, mas no final das contas tá muito melhor. O meu corpo tá sem hormônio nenhum, como já tava antes, mas tá sem nada dentro dele, então ele tá se comportando normal. Uma coisa, na verdade, eu vou fazer uma observação aqui, que é total experiência minha, tá? Não tem nada, nenhum relato ou nada comprovado cientificamente, ou nenhum médico me falou isso, mas eu vou falar a minha experiência. Eu não sei se foi coincidência ou não,
mas as minhas espinhas aumentaram muito durante esse 1 mês que eu tava com o DIU. Não foi por causa do DIU especificamente, porque o DIU era sem hormônios, então ele não poderia impactar diretamente nas minhas espinhas. Mas por causa de todo o estresse que eu tive durante esse mês usando o DIU, as minhas espinhas pioraram bizarramente, assim, eu vou colocar aqui uma foto pra vocês verem. E eu já tô num processo de luta contra as espinhas há muito tempo. Tenho mudado a minha alimentação, mas toda vez que eu tenho um pico de estresse muito grande, as espinhas voltam com muita força. E o DIU, ele ajudou a trazer as espinhas de volta, e agora, para conter as espinhas que o estresse me trouxe, tá sendo bem difícil, porque pra quem já tem histórico com espinhas, sabe que quando começa uma crise, ela vira como se fosse uma bola de neve, começa a vir muita espinha, e depois até o processo das coisas acalmarem, né, pro teu corpo entender que tá tudo bem, o estresse acabou, demora. Então foi muito ruim por tudo que aconteceu com o DIU e também por causa das espinhas, porque quando eu coloquei o DIU, as minhas espinhas estavam super melhores, e aí foi colocar e ter esse pico de estresse todo que desandou tudo, mas não tem uma relação direta, sim, e sim o processo que o DIU me causou de estresse que causou as espinhas, então foi indiretamente. Mas tá aí o meu relato com o DIU. No momento não pretendo colocar mais nada, eu sei que eu falei isso no vídeo do implante, né? Mas eu queria tentar o DIU porque eu tive amigas que me deram relatos incríveis de ter usado o DIU de cobre, e eu queria tentar, né? Mas realmente acho que meu corpo se adapta melhor sem nada, só mesmo com a camisinha, e é isso, eu tô aceitando esse fato, porque pílula me causa enxaquecas bizarras, implante não foi legal pra mim, e o DIU foi isso aí que aconteceu, que vocês viram. Então no final das contas sobrou a velha e boa camisinha, né? Mas é isso aí. Se você tiver algum relato sobre DIU, seja positivo ou negativo, deixa aqui nos comentários, porque se for positivo, você pode inspirar outras mulheres, e se for negativo, sinta-se abraçada. Tô aí pra te provar que sim, existem várias coisas ruins que podem acontecer. Então, fazendo um resumão das coisas negativas que o DIU me trouxe, foi cólicas absurdas, dores assim insuportáveis, a relação sexual não foi legal pro meu marido, eu não senti nada, mas o meu marido sentiu o DIU muito bizarramente. Tive infecção pélvica, e aí eu tive que tomar uma bomba de antibiótico por 2 semanas, o que não é legal pro seu corpo. Tive espinha por causa do estresse que o DIU me causou. O meu fluxo aumentou bastante, tanto em quantidade quanto em termos de dias. De 4 dias foi para 8 dias. E o estresse, como eu falei, né, não foi legal. Eu já tô sem o DIU há 15 dias, então tô me sentindo muito melhor. Acabei de menstruar de novo, então minha menstruação foi super normal. O meu ciclo tá normal de novo, então voltou pra 4 dias, voltou pra quantidade que era antes. E as minhas cólicas, graças a Deus, pararam. Eu só tive 1 dia de cólica, bem branda, como sempre foi. E é isso, voltou ao normal. E as espinhas eu tô controlando e indo aí num processo que depois que vem tudo, você tem que ser um processo de muita paciência e contínuo até elas realmente acalmarem de novo e você ficar mantendo, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui. Se você conhece mulheres que passaram pelo mesmo processo que eu, manda esse vídeo pra elas se sentirem abraçadas também. E se você tem mulheres que estão na dúvida, cara, manda esse vídeo também, porque vai que é mais aí uma inspiração pra vocês terem total informação sobre o método contraceptivo. Porque tem muita gente que fala super bem, mas também existe o risco de também ir muito mal, né? Que foi o meu caso. Então é legal você ter todas as suas informações pra você fazer a escolha certa do que é melhor pra você. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!